Fala galera, mais um vídeo aí. Galera, por favor, se inscreva no canal, bota no sininho as notificações, compartilha, dá like ou dislike se você quiser, estamos aí para isso. E agora eu queria falar um pouco sobre a mutação, né? Do que as pessoas hoje eu vejo o que a mudança das pessoas de pensamento das pessoas como que tinham antigamente, né? Sobre a magia gourmet, do mistério. Depois que começou a vir a internet, começou a pipocar o conhecimento, as pessoas estudarem. Então eu queria falar um pouco sobre isso, né? Essa revolução da internet que fez a magia é, desengrenar, né? Que era uma coisa fechada, de poucas pessoas, para uma coisa que todo mundo agora conhece, que tem no YouTube, que tá ali, que tem livro pra caramba, que tem mago pra caramba. Aí vamos desenrolar esse. O que aconteceu, né? Porque no começo era uma coisa muito difícil, tanto que eu não tive acesso a quase nenhum livro de magia. Eu tinha algum. O que eu tinha na época era o livro do Allan Kardec, que ensinava um pouco, né? Sair um pouco do cristianismo. Tipo assim, tava no cristianismo o Allan Kardec. Só que ele me tirava um pouco daquele raciocínio que tem do cristianismo de não ter aquela ideia de espírito, né? O conceito de espírito já tava. Ih, deixa eu ligar a luz aqui, gente. O conceito de espírito já tava. Se mostrou muito eficaz nos livros. Né? Quando você conseguia mexer nesses livros e estudar, né? Quando eu tive a oportunidade, porque meu pai ele trabalhava em mesa, né? Cartesista. Então, eu tive a oportunidade de estudar, ele tinha isso em casa para estudar. Isso abre muita mente, mas você não sai do cristianismo. Mas abre a mente para essa possibilidade que não que tenha espíritos, né, que você pode trabalhar com eles, mas nessa época não tinha esse negócio, essa ideia de trabalhar. Isso só vai acontecer com a internet, com a voz da internet, com websites especializados, né? Morte súbita, saúde e riqueza, festa de Bulldogs, os canais de magia, aquilo que começou, me trouxe isso. Me trouxe há 6 anos atrás pra cá. Talvez poderia ter começado muito antes, mas eu realmente eu conheci por causa da internet, gente. Por causa do como a gente buscava informações, a gente já não queria mais do mesmo, e procurando, eu fui atrás, né? E eu achei, pô, nossa, Diamonds, nossa, perigoso na época. Nossa, que coisa, deve ser um poder absurdo. Eu quero esse poder pra mim. Pensava assim, né? Eu estudava, pegava os livros, gravava os grimórios, lia, pegava o PDF na internet, lia os grimórios. Eu nunca fui ter preguiça de ler PDF, né? Sempre fui um cara que gostava de ler. Eu achava que o livro tão obsoleto, era tão cabeça que eu achava que era tudo PDF. Então eu achava nem que livro você deveria vender. Que era tudo na internet, era assim muito pró tecnologia, né? Mas eu sei que isso também não é uma coisa muito certa. Tem que comprar livro sim. Depois que eu for aprender isso, né? Mas eu era assim, qualquer PDF que tivesse de magia, tava eu lá estudando. Tava eu lá lendo, meu hobby era esse. Almoçava, voltava, ia estudar. Almoçava, era direto. Aí o belo dia, eu, na época, o Saúde e Riqueza, né? Foi um dos sites, mas eu já tinha procurado mais outras coisas. E comecei a ver Diamonds, Anjos. Aí eu fascinei, porque como eu já tinha visto o livro dos espíritos, e falava dos espíritos zombeteiros, espíritos de baixo, né? Nível, então eu já sabia quem era zombeteiro,
né? Os Quiumba e quem eram os mais elevados. E eu não conheci os Daime, porque o Daime tá no meio. Eles não são esses seres nem do alto e nem daquele baixo que o pessoal fala que é Quiumba. Eu conheci esses dois, entendeu? Esses seres, porque a gente mexia muito com Allan Kardec e você ia lá e a gente conhecia as pessoas. Pessoa que se suicidou, pessoa que fez merda. Eu acho que o pior espírito que tem é o desencarnado. É a gente. É o pior. Acho que a escala pior que tem. Do resto, até a Quiumba, que já tá no desenvolvimento dela, ela tá indo pra baixo. Mas tá desenvolvendo. Entendeu? Tá desenvolvendo. Tanto tá lá no topo, que tá num outro conhecimento, você vê que o ser humano tá muito aquém, né? Ele tá naquela fossa naquela fossa, não é uma fossa, entendeu? Então você pegar todos os espíritos e ver o do ser humano, eu acho que é o pior que tem, né? Porque os dos Daimons são incríveis, cara, não tem comparação, é totalmente diferente. Se vocês começarem a evocar os Daimons, se vocês tiverem a oportunidade de trazê-los para você, que às vezes normalmente não se apresentam no início, todo um conhecendo o outro para entender. Eles não entram assim de primeira, mas quando você conhece, vê mesmo a energia, vem uma energia dele, você vê como que é diferenciado. Você nunca viu aquilo. Então você começa a entender que tem outros tipos de seres. Então a gente começa a ver. É quase assim. Às vezes eu pensava que os Daimons eram extraterrestres. Eu fiquei pensando um bom tempo. Será que são extraterrestres? Não é possível. Mas não são extraterrestres. Mas voltando ao assunto, nem o extraterrestre eu ainda não tive o prazer de ter essa oportunidade de mexer com esses seres. Talvez eu não conheça também. Eu tive não sei se um sonho, uma projeção que eu tava numa nave. Mas eu realmente não conheço muito a energia deles, né? Porque eu sou muito sensível à energia do ambiente, sabe? A energia do ser. Eu sinto quando tenho alguém comigo. Eu não tenho como me enganar, entendeu? Só se o cara for muito sutil. Ele ia baixar a energia dele, eu não consegui identificar. Mas se eu ver, sentir, eu já sei, não, tem gente aqui. Tanto que as pessoas que, por exemplo, espíritos zombeteiros, por exemplo, você tá quietinho no teu canto, daqui a pouco você tá com ódio da sua mãe, do seu pai, de sei lá do que. Aí, irmão, como é que eu tô com ódio dos outros assim do nada? Pode crer que tem um zombeteiro querendo que você caia na porrada com os outros, brigar com os outros. Entendeu? É por isso que tem que se ligar. O que você tá pensando? Por que você tá pensando nisso? É você que tá pensando? Ou alguém que tá fazendo você pensar? Já entrou nessa? Você tá do nada quietinho, daqui a pouco você sente ódio, sei lá do que. Por quê? Alguém te agrediu? Não é você não, porque eu sou assim, não. Você não é assim, não. Alguém tá mexendo. Você não tá sabendo que tem uma pessoa do lado mexendo em você. Porque na hora que você se lanca, opa, tem alguém aqui. Pera aí, malandro. Te peguei. Entendeu? Então, são os detalhezinhos que você vai pegando. Tem que se ligar, porque nem todo sentimento que você sente é seu. Isso uma briga na ciência, né? Não é seu, é seu. Não, nem todo é seu. Eu tô falando com o mago. Tem coisa que alguém tá mexendo com você, tá te manipulando. Porque eu faço isso com outros. Eu pego um Daimon lá e vai manipular outra pessoa, por que eu não posso fazer? Quer dizer, um da Legião, né? O Daimon em si, ele pode se apresentar aqui. Quando ele se apresenta com uma energia para o caramba, claro que ele vai mandar alguém para fazer o trabalho sujo, né? Óbvio, né? Alguém da Legião vai fazer. Né? Então a ideia. Então o que eu queria te falar? Sobre esse boom, né? Voltando ao assunto, esse boom que teve da internet. Se não fosse a internet, desculpa, gente, eu saí do assunto, mas vamos falar sobre o boom. O boom da internet foi uma oportunidade para mim, para desenvolvimento pessoal, porque até então, cara, eu era um bocó. Se não fosse os PDF que o pessoal fala tão mal,
Ah, mago de PDF. Se não fosse os PDF, talvez eu não estaria aqui, cara. Mago de PDF, porque o cara é mago de PDF. Paulo, não confunda. Conhecimento que você vai pegando por uma coisa que você vai pegando assim, instantânea assim do ar. Tipo, nem vou falar o nome do. Agora tá vendendo cripto. Não vou falar quem é. Pra não ter problema. Então, isso é uma coisa. Você memorizar um textinho e ficar falando de bonitinho. Outra coisa é você sentir e vivenciar o que você estudou. É totalmente diferente. Porque você pega aquilo e estuda. E sente. Entendeu? Então, nesse boom, né, com as redes sociais bombando, YouTube bombando, você tinha, no começo, desculpa, tinha muito começado, agora ficou meio, o pessoal não tá querendo dar muito conhecimento, tá querendo vender. Então, por exemplo, eu também não vou ficar fazendo conhecimento dos outros também, porque eu vou tirar o ganha-pão dos outros, também acho meio babaca. Então, eu acho, do meu ponto de vista, eu gosto de fazer do meu jeito, entendeu? Passo o conhecimento sim, mas passo do meu jeito do que eu querer fazer um curso, eu querer ficar dando um pedacinho pra você ir lá no meu curso lá e comprar. Eu gosto mais de falar o que eu acho, que eu gosto. Eu gosto de ser livre. Eu prezo pela minha liberdade de fala. Tanto que eu amo o YouTube, porque eu posso aqui botar aqui minha câmera aqui, minha webcam no caso, e começar a falar e as pessoas estão livres para ver. Eu acho maravilhoso, entendeu? Então, se não fosse isso, gente, não teria avanço nenhum, nem as pessoas saberiam quem é ruim e quem é bom na internet. Porque a pessoa, por exemplo, o mago que tem um canal no YouTube, que vê, né, que tá lá, que fala, que faz seus ensinamentos, explica sei lá do que cada um gosta. Tem os magos professor, eu chamo de professorzinho, né? Professor que gosta de dar aula, de ensinar. E tem mago que gosta de falar. Eu gosto de falar porque eu creio que tem muita gente ensinando. Não tem necessidade de ficar repetindo o mesmo vídeo, falando do mesmo assunto. Você der 10 mil pessoas falando do mesmo assunto, que eu posso saber muito bem que a coisa mais sei fazer é ser o mesmo. Então, é melhor ser o mesmo do que eu ficar falando. Então, mas a gente vai conversando, eu vou jogando as informações, a gente vai criando e a gente vai fazendo. Mas esse boom foi maravilhoso. Isso estamos falando há 10 anos atrás, vamos lá, em 2010, né? 2012 que começou esse boom. Cara, começou as informações, porque aí eu conheci os Daimon, cara. Foi assim, foi saúde e riqueza, vou estudando. Não sei se não estava na época ainda. Eu sei que ele tinha começado. Porque o Saúde e Riqueza é um pouco cristão. E eu ainda estava muito cristianizado ainda, né? Ainda pode dizer que eu sou um pouco cristianizado, porque a minha família é católica. E às vezes eu vou com eles, né? Porque eu gosto de ter uma... Eu gosto de família, né? Apesar que agora eu estou vivendo sozinho. Depois a gente vai contar sobre esse assunto. Mas sempre se reunir com a minha família, que minha família está a 2 quilômetros daqui. Então... uma bicicletinha, meia hora eu tô lá da minha família. Então é muito bom ter essa coisa da família. Mas tudo bem. Mesmo eu sendo um pouco cristão, todo mundo eu acho que você também seja, não seja uma ofensa, não é que eu tenha medo do demônio, porque eu já faço magia, então eu não tenho medo de ir pro inferno e nem tenho medo do demônio que vai me dar um golpe. Entendeu? Mas isso aí, eu recomendo você a ir para o Allan Kardec, porque ali você vai pegar aqueles livros, você começa a fazer experimentos para você ver o mundo espiritual. Aí às vezes você sai um pouco daquela ideia materialista, que é um pouco, não seja ruim, né? O ateísmo não é ruim, mas ser muito materialista te deixa numa situação. Não estou falando da ciência. A ciência ela tem que ser materialista. Se a ciência não for materialista, ela não existe, né? Então, ela nunca vai fazer esse estudo que a gente está fazendo, porque a ciência ela é materialista. Então, deveria se materializar um espírito, tanto que se dá a fazer em casas, né? Você tem até a Igreja Católica tem um lugar só para que faz a materialização de espíritos,
né? Você vai fazer a materialização de espíritos para você ver e medir isso, né? Que é possível fazer. Só que, por exemplo, é um assunto ainda, por exemplo, se for aberto muito isso, por isso que as igrejas controlam o catolicismo, o cristianismo, né, a igreja católica, ela controlou muito isso. Tem lugares no Brasil que é feito isso aí, materialização de espírito. Entendeu? Você pode ir lá ver. Eu não fui, meu pai foi. Ele viu lá, porque o médium, ele usa a energia dele para materializar o espírito. Entendeu? Esse fenômeno. Então é possível materializar um espírito. Né? Então era possível medir isso. Mas você não consegue tocar, né? Porque o espírito é etéreo. Mas vamos voltar ao assunto. Já saí do assunto de novo. Mas vamos voltar esse boom, né? Que foi a internet. Gente, a mudança completa da informação. Eu acessei livros que eu jamais acessaria. Jamais. Ah, mas são antigos? Cara, é livro pra caramba. E hoje em dia os livros mais novos não tem dá essa moral. Mas o livro antigo, cara, você estuda muita coisa. Muita coisa. Então, não perca tempo. Né? Pega um PDF e começa a estudar. Não é possível que você não vá aprender magia. Ah, eu vou ler no PDF para aprender magia. Cara, é assim que eu comecei. De noite. Uma hora, maluco. As coisas acontecem, mano. Entendeu? Não seja bobo que nem esses caras falam. Mago de PDF. Meu louco. Tá disponível para você. Você pode estudar. Tem cursos online para você estudar também. Eu sei que. Ah, mas isso é dom. Dom não. É disciplina. É trabalhar toda hora você vai conseguir. Você vai conseguir fazer magia se você ir lá fazer. Como toda técnica. Se você. Uma arte marcial. Se você treinar aquela arte. Aquele golpe, você vai dar. Porque você treinou aquele golpe. Tem que ter paciência e perseverança. É a mesma coisa na magia. Então você vai conseguir. E às vezes você tá com a vida toda complicada. Por que você não vai tentar fazer magia? É isso que eu falo pra você. Por que não? E tá tudo aí na internet. Então, gente, eu vou parando por aqui. O vídeo tá longo. Mais um assunto sobre a evolução da magia. Evolução, eu vou botar o título. A evolução da magia. Como a evolução da magia. Vou deixar assim, tá bom, o segundo título. Então, um forte abraço. Vou interromper a gravação. É muita coisa. Senão eu vou fazer um vídeo de longo. Eu não vou fazer vídeo longo, ninguém vê. Então, um forte abraço. E valeu!